Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 ao 8. Queridos, que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos aqueles que nos honram nesse instante com a sua audiência. É com imenso prazer que estamos retornando para a realização de mais um programa, O que a Bíblia diz. Este é o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E mais uma vez, somos-lhes gratos por sua honrosa audiência. A todos, transmitimos a saudação de nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves. Saudação que vai acompanhada de seu abraço fraternal e também do Salmo 133. No programa de hoje, segundo a graça de Deus, nós estaremos dando continuidade à abordagem do tema Entendendo a Doutrina Bíblica da Predestinação. É sobre este tema que nós estamos trabalhando e falando já há alguns programas. E hoje vamos dar continuidade. Se você quiser fazer alguma anotação, então pegue aí o seu bloco de anotações, o seu lápis, a sua caneta, porque nós estamos trazendo aqui informações importantíssimas. Bem, conquanto no início da sua conversão ao catolicismo, Agostinho, não é, cria na doutrina do livre-arbítrio, conforme se encontra exarada nas Escrituras e foi ensinada pelos apóstolos de Cristo e por aqueles que foram depois deles, em sua velhice, Agostinho se desvia da ortodoxia doutrinária e elabora seu sistema teológico contendo vários equívocos quanto a temas como o pecado, a graça, o livre-arbítrio. Não é? E aí o fato de ter sido Agostinho um eminente filósofo e teólogo não o isenta de erros. Volto a dizer, todos os teólogos são suscetíveis a falhas de interpretação da Escritura. Cremos que isso é ponto pacífico entre todos os que se preocupam com a pureza doutrinária. Todos nós, todos aqueles que se preocupam com a ortodoxia doutrinária, com a sã doutrina, sabem que todo filósofo é suscetível, e todo teólogo, não é? É suscetível a falhas, porque são seres humanos, não é? No programa anterior, nós citamos Justino o Mártir. Se você está acompanhando a programação, você lembra que nós falamos de Justino o Mártir, que viveu no início do segundo século, portanto, conviveu com pessoas que aprenderam diretamente dos apóstolos de Cristo. Mas, mesmo já tendo citado uma passagem aqui de Justino, ou mais de uma passagem, nós vamos repetir uma dessas passagens para ajudar os nossos queridos telespectadores a tirar suas próprias conclusões. Queridos, percebam que nós estamos indo lá atrás buscar nas fontes primárias a doutrina da maneira como cremos hoje. É muito importante esse exercício. A doutrina como cremos hoje fez um longo percurso de 2000 anos. Então vale a pena revisitar, de quando em vez, a nascente desse caudaloso rio doutrinário que emana da Bíblia Sagrada. Durante 2000 anos, muita gente boa ou não interpretou essa ou aquela doutrina bíblica de várias formas, segundo o seu próprio entendimento. E o que resultou disso foram muitos equívocos doutrinários, muitos sistemas teológicos comprometidos. Uns sistemas
apresentam um grau maior de pureza doutrinária, por terem permanecido sempre junto ao leito do rio. Outros foram contaminados por afluentes duvidosos, tornando-se impróprios para o banho. O escritor aos Hebreus, falando sobre a entrada na presença de Deus, fala de alguns requisitos, quais sejam. Ele diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, verso 22. E aí nós queremos destacar desse texto o último requisito, que é o corpo lavado com água limpa. Água aqui diz respeito à palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, verso 3. Desse modo, precisamos saber se a fonte onde estamos nos banhando é realmente uma fonte pura. E eu me refiro ao ensino normativo terminante, à doutrina. Todos nós sabemos que há muita gente por aí dizendo que Deus disse isso e aquilo, sem que Deus jamais o tenha dito. E o pior de tudo, queridos, é que essas pessoas usam a palavra de Deus para chancelar seus equívocos doutrinários. E muitas vezes, como já dissemos aqui em outras ocasiões, usam a falácia lógica do argumento de autoridade, evocando esse ou aquele teólogo do passado ou do presente para validar a argumentação. A questão é que o teólogo utilizado como fundamentação para o equívoco doutrinário também se equivocou. Então, queridos, a única saída plausível para solucionar uma dúvida doutrinária seria consultar, primeiro, a Bíblia, porque há uma regra áurea da interpretação bíblica, que é: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, primeiro, consultar exaustivamente a Bíblia e depois consultar o testemunho de outros teólogos anteriores, em especial aqueles que tiveram mais próximos dos apóstolos de Cristo, porque certamente, não é, eles vão ter uma visão mais clara daquilo que Cristo ensinou e está registrado na sua palavra. Por isso, entendemos ser de bom alvitre revisitar o que ensinaram os chamados pais da igreja, sobretudo aqueles que estiveram, como já disse, mais próximos dos apóstolos de Cristo. Agora, preste atenção nisso aqui. Com isso, nós não estamos dizendo que esse ou aquele pai da igreja seja a palavra final em matéria de fé. A palavra final, querido, será sempre a Bíblia Sagrada. Todavia, em geral, aqueles que estiveram mais próximos dos apóstolos, do ponto de vista temporal, tiveram uma chance maior de absorver a doutrina cristã em sua pureza. Percebe? Repare o que diz Justino sobre o livre-arbítrio, lá na sua obra Segunda Apologia, no capítulo 6, do ponto 3 ao ponto 6. Nós citamos já, inclusive, essa passagem aqui, mas eu vou citar novamente, não é? Porque é possível que alguém não anotou, talvez. Eu vou citar agora uma passagem de Justino na obra Segunda Apologia, no capítulo 6, nos pontos 3 ao ponto 6. Ali lê-se assim: também não dizemos que os homens agem ou sofrem por necessidade do destino, mas que cada um age bem ou peca por sua livre determinação. Então vejam que Justino é muito claro aqui no que diz respeito ao livre-arbítrio presente no homem, né? Ele continua: não entendendo isso, os estoicos disseram que tudo acontece por necessidade do destino. Veja que Justino cita aqui os estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos foram seguidores do estoicismo,
uma escola de filosofia helenística fundada no século III a.C. por Zenão de Cítio. Eles defendiam, os estoicos, a ideia de que tudo acontece por imposição do destino. Algo muito parecido com a predestinação fatalista, com o determinismo dos agostiniano-calvinistas. Bem, aqui Justino combate esse ensinamento dos estoicos como sendo, não é, uma heresia, e ele combate isso de forma muito veemente. E Justino continua dizendo, mas não é assim. No princípio, Deus criou livre tanto os anjos como o gênero humano, e por isso receberam com justiça o castigo de seus pecados no fogo eterno. A natureza de tudo o que tem princípio é esta: ser capaz de vício e virtude, pois ninguém seria digno de louvor se não pudesse também voltar-se para um desses extremos. Queridos, nesta passagem, Justino diz claramente que os homens não agem ou sofrem por necessidade do destino, mas que cada um age bem ou peca por sua livre determinação. Pergunto, o que significa essa assertiva, senão que o homem possui o livre-arbítrio para decidir fazer o bem ou o mal? Que não existe, queridos, um determinismo fatalista movendo o homem nessa ou naquela direção. Penso que isso fica muito claro aqui. É só querer ver. Nós estamos resgatando, revisitando, não é, a teologia defendida pelos pais da igreja, sobretudo por aqueles que viveram bem próximos ali dos apóstolos. Bem, e para que não reste a menor sombra de dúvida, Justino diz que Deus criou livre tanto os anjos como o gênero humano. E por isso receberam com justiça o castigo de seus pecados no fogo eterno. Tanto os anjos como os homens que utilizarem mal o livre-arbítrio receberão, por sua inconsequência, com justiça, o castigo divino. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa, mas vamos retomar a nossa reflexão sobre este assunto. Não saia daí, voltaremos logo. Graças a Deus estamos de volta com o programa O que a Bíblia diz. Mais uma vez, transmitimos a você a saudação do nosso pastor presidente, do pastor Ailton José Alves. E dizemos que é sempre prazeroso poder contar com a sua honrosa audiência. Muito bem, nós concluímos o momento anterior falando de uma passagem em uma das obras de Justino, não é? E vamos continuar citando este pai da igreja, aquele que esteve bem pertinho lá, não é, dos apóstolos, daqueles que conviveram com os apóstolos. Pois bem, por fim, Justino arremata dizendo que a natureza de tudo o que tem princípio é esta: ser capaz de vício e virtude. Pois ninguém seria digno de louvor se não pudesse também voltar-se para um desses extremos. Ou seja, não poderia haver nem louvor para os retos, nem castigo para os pecadores, se o homem não pudesse escolher entre a retidão e o pecado. Muito bem, vamos agora a outro pai da igreja. Estamos falando de Ireneu, bispo de Lyon, nascido em Esmirna, por volta do ano 120. Então a gente vê que ele está aí bem próximo, não é? Dos apóstolos. Ele conviveu com pessoas que conviveram com os apóstolos. Só para se ter uma ideia, Ireneu foi instruído na fé cristã por Policarpo. Lembra de Policarpo, bispo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João? Isso mesmo, foi Policarpo quem doutrinou Ireneu, não é?
Policarpo aprendeu com João, que aprendeu diretamente com Jesus. E Policarpo ensinou a Ireneu a doutrina cristã. Pois bem, o bispo Ireneu combateu sem parcimônia, queridos, as heresias de grupos como os ebionitas, os valentinianos, os marcionitas e outros também. Em sua obra Contra as Heresias, no livro 4, no capítulo 37.1, referindo-se às palavras de Jesus, registradas em Mateus, capítulo 23 e verso 37, Ireneu diz o seguinte: as palavras que diz, quantas vezes quis reunir os teus filhos e não quiseste, ilustram bem a antiga lei da liberdade, ou seja, o livre-arbítrio do homem, não é? Porque Deus o fez livre desde o início, com a sua vontade e a sua alma para consentir aos desejos de Deus, sem ser coagido por ele. Deus não faz violência, diz Ireneu, e o bom conselho o assiste sempre. E por isso dá o bom conselho a todos, mas também ao homem ele dá o poder de escolha, como o dera aos anjos, que são seres racionais, para que os que obedecem recebam justamente o bem, dado por Deus e guardado para eles. Enquanto os desobedientes serão justamente frustrados neste bem e sofrerão o castigo eterno. Palavras de Ireneu de Lyon, um dos pais da igreja, lá do início do segundo século, já que ele nasceu cerca do ano 120. Então nós temos aqui, queridos, mais um testemunho de um dos pais da igreja sobre a doutrina do livre-arbítrio. Nessa mesma obra que citamos, Ireneu prossegue dizendo o seguinte: se por natureza alguns fossem bons e outros maus, nem aqueles seriam louváveis por serem bons, porque nasceram assim, estes seriam condenáveis, porque foram feitos assim. Mas como são da mesma natureza, capazes de possuir e operar o bem, e capazes de perdê-lo e de não fazê-lo, os que escolheram e perseveraram no bem, recebem digno testemunho por isso, e são justamente louvados pelas pessoas sensatas, e muito mais por Deus. Os outros são repreendidos e recebem a merecida infâmia por terem recusado o bem e o justo. Isso está lá em Contra as Heresias, obra de Ireneu, livro 4, capítulo 37.2. Vamos seguir citando o Ireneu? Vamos sim, nessa mesma obra. Ele diz: se não dependesse de nós o fazer e o não fazer, por qual motivo o apóstolo, e bem antes dele o Senhor, nos aconselhariam a fazer algumas coisas e a nos abster de outras? É uma pergunta interessante que Ireneu faz, não é? Aí ele continua: sendo, porém, o homem livre na sua vontade desde o princípio, e livre é Deus, à semelhança do qual foi feito, foi-lhe dado desde sempre o conselho de se ater ao bem, o que se realiza pela obediência a Deus. A mesma obra, Contra as Heresias, no livro 4, capítulo 37, pontos 4 e 5. Então, queridos, para Ireneu, como para os primeiros pais da igreja, a justiça distributiva de Deus torna necessário, eu disse, necessário o livre-arbítrio. Eu queria citar ainda um trechozinho desta obra, a mesma obra de Ireneu, onde ele diz: e Deus, que conhece todas as coisas antecipadamente, preparou para uns e para outros morada conveniente. Aos que procuram a luz da incorruptibilidade e tendem a ela, dá com bondade a luz que desejam. Aos que desprezam e se afastam fugindo dela, que de certa maneira cegam-se a si mesmos, preparou obscuridade, como convém,
e aos que se subtraem à submissão a Deus, castigo apropriado. Livro Contra as Heresias, ou seja, obra Contra as Heresias, livro 4, capítulo 39, ponto 4. Então, note-se aqui que Ireneu enfoca um dos atributos divinos, que é a presciência. Segundo este defensor da doutrina cristã ortodoxa, o fato de Deus conhecer de antemão a decisão de todos os homens pôde preparar de forma justa a salvação e o castigo para os que escolherem o caminho da retidão e os que desdenharem da oferta de Deus e permanecerem escolhendo o pecado, respectivamente. Não é? Tendo em mente o capítulo 9 de Romanos, aliás, esse é um texto muito citado pelos seguidores de Calvino, não é? E que fala do faraó, do período da libertação do povo de Israel. Ireneu diz o seguinte, vamos ainda ver Ireneu na sua obra. Ele diz assim: se, portanto, Deus, que é conhecedor de todo o futuro, abandona agora na sua incredulidade todos os que sabe que não acreditarão e desvia o seu rosto de homens dessa espécie, abandonando-os às trevas que eles mesmos escolheram, veja, eles mesmos escolheram, o que há de se admirar se, naquele tempo, abandonou a sua incredulidade os que nunca teriam crido, o faraó e todos os que estavam com ele. Com efeito, continua Ireneu, o verbo diz assim a Moisés, falando de dentro da sarça: eu sei que o faraó, rei do Egito, não os deixará ir embora, se não for por meio de mão poderosa. Isso está lá na obra Contra as Heresias, livro 4, capítulo 29, ponto 2. Essa última assertiva de Ireneu, na verdade, é uma citação de Êxodo 3, capítulo 3 e verso 19. Então, queridos, podemos perceber claramente a compreensão desse pai da igreja, Ireneu, quanto à necessidade do livre-arbítrio no que concerne à salvação do homem. Ireneu não diz que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Não, em absoluto. Mas ele diz que Deus determinou o fim de todos os homens baseado no conhecimento prévio, nas decisões tomadas por esses homens de todas as épocas. Ou seja, a presciência divina é o atributo que permitiu que Deus traçasse o plano da redenção do homem sem interferir no livre arbítrio que ele mesmo, o Senhor, concedeu ao homem. Em sua primeira epístola, o apóstolo Pedro escreve o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 de Pedro 1 e 2. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Romanos, capítulo 8, verso 29. Desse modo, queridos, conhecendo as escolhas que os homens fariam no que concerne à salvação, Deus destinou de antemão o futuro destes, aqueles que receberem a oferta da salvação, que é Cristo, a graça de Deus manifestada a todos os homens, e viverem uma vida de retidão, inexoravelmente serão salvos. Isso se viverem uma vida de retidão, se receberem a Cristo como Salvador e permanecerem ligados a Cristo, vivendo, como já disse, uma vida de retidão. Estes sim serão salvos. Porque esse foi o destino reservado de antemão por Deus para eles, ou para esses, não é? Que crerem e permanecerem na fé. Da mesma forma, aqueles que insistirem em rejeitar a oferta de Deus, Jesus Cristo, já possuem lugar definido também por Deus na eternidade. Lá em Marcos, no capítulo 16, Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo 16 e verso 16, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Portanto, assim cremos. E por que é que cremos assim? Cremos assim porque assim está escrito. É simples assim, querido. Nós temos que ver o que a Bíblia diz a respeito deste assunto e ficar com o que a Bíblia diz e não com o que diz o teólogo A, B ou C. Muito bem, estamos concluindo o programa de hoje, mas eu não quero concluir o programa sem antes lembrar você que você pode interagir conosco. Aí no rodapé do seu vídeo está o número do nosso WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp para nós. Agora, antes de mandar a mensagem, coloque lá QBD, que é a sigla do programa O que a Bíblia diz. Então você coloca lá QBD, se possível em maiúsculo, não é? Depois coloca o seu nome e a congregação, ou a área, ou a igreja de onde você está escrevendo ou mandando a mensagem. Para a gente saber quem está mandando a mensagem, de onde está mandando, de onde é a pessoa. Então coloca QBD, tracinho, o seu nome, a igreja onde você congrega e logo em seguida coloca a sua mensagem, não é? E você também pode entrar em contato conosco através do e-mail que está aí no rodapé do seu vídeo também. O que a Bíblia diz, @rbc1.com.br. Muito bem, queridos, estamos terminando o nosso programa e a nossa oração é que a graça do Senhor e a sua eterna misericórdia continue sobre a sua vida e sobre toda a sua família hoje e sempre. Amém.